Olá pessoal, meu nome é João Pedro. Vamos falar um pouco hoje de média e mediana, onde tem a média aritmética, a média ponderada e a mediana. Vamos ver na aula de hoje a média aritmética, a média ponderada e a mediana. A média aritmética é a que vamos ver agora, primeira. A média aritmética é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelos números de elementos desse conjunto. Vamos com um exemplo aqui para entendermos melhor. Um grupo de 5 crianças de uma escola foi entrevistado pela professora Lúcia. Ela obteve informações a respeito do número de figuras que cada criança possuía. Aí tem aqui os nomes das crianças e o número de figurinhas. Carla tem 10, William tem 6, João tem 12, Débora 9 e Paulo 8. O número total de figurinhas das 5 crianças é igual à soma do número de figurinhas que cada um possui. Ou seja, 10 mais 6 mais 12 mais 9 mais 8 é igual a 45. Portanto, o número total que elas possuem são 45 figurinhas. Para calcular quantas figurinhas em média cada um possui, basta dividir o número total de figurinhas pelo número total de crianças, pessoal. Então, basta a gente dividir 45 pelo total de crianças, que são 5 no caso. Então, a média do número de figurinhas é 45 dividido por 5, que é 9. Assim, a média é de 9 figurinhas por criança. Vamos para um outro exemplo aqui para entendermos um pouco melhor. A idade de um grupo de 8 amigos está representada a seguir. Aí tem aqui, o Raul tem 13 anos de idade, a Elizabeth 14, Antônio 12, Nelson 12, Lúcia 13, Amanda 12, Marcos 12 e Luzia 14. Qual a idade de média dos 8 amigos? A média é calculada somando-se as idades e dividindo-se o resultado por 8. A idade média de todos eles, lembrando que é a soma de todas as idades, dividido pelo total de pessoas, que são 8. Então, a somatória do total de idades deu 112, dividido pelo total de crianças, que é 8. Então, dá 12,75 o resultado. Então, a idade média dessa turma de amigos é de 12,75 anos. Ou 12 anos e 9 meses. A média calculada dessa forma também é denominada média aritmética. Muitas vezes, além da média, são divulgados também o mínimo e o máximo dos valores estudados. O mínimo é o menor valor observado e o máximo é o maior valor observado. A média, o mínimo e o máximo são chamadas estatísticas. No exemplo das idades, o mínimo é 12 anos e no máximo é 14, que tem nesse exemplo aqui. Vamos falar um pouco agora de média ponderada. A média ponderada é definida como a soma dos produtos entre os valores e seus pesos, divididas pela soma dos pesos. Para entender melhor, vamos ver um exemplo aqui. Acompanhe as notas de Cibele obtidas na disciplina de matemática. Na primeira avaliação, ela obteve 5,2 e na segunda, 7,8. A nota final, no entanto, será calculada de uma forma diferente. A professora de matemática de Cibele decidiu que a nota do último bimestre será igual à média das avaliações 1 e 2, mas com uma diferença. A avaliação 2 terá um peso maior. Essa ponderação foi decidida porque a prova 2 foi composta de questões relativas aos conteúdos estudados durante o ano todo. Por isso, ela vai ter um peso maior. Assim, a avaliação 1 terá peso 1 e a avaliação 2 terá peso 3. Com base nisso, vamos calcular a média de Cibele em matemática. A média ponderada das avaliações 1 e 2
considerando que a primeira terá peso 1 e a segunda terá peso 3, pode ser calculado do seguinte modo. Ó, lembrando, pessoal, da definição de média ponderada, que é a soma dos produtos entre seus valores e seus pesos. Ó, os pesos da prova 1 e da prova 2, dividido pela soma dos pesos, a soma dos dois pesos, que é o peso 1 e o peso 3. Assim temos a primeira nota vezes 1, que é o peso 1 da primeira avaliação, mais 7,8, que é a nota da segunda, vezes o peso 3, que é o peso da prova, dividido por 1 mais 3, que é os pesos somados. O resultado disso, pessoal, dessa conta é 7,15. Dessa forma, Cibele foi informado que sua média no último bimestre foi de 7,15. Podemos calcular a média ponderada de dois dos mais valores. Vamos acompanhar aqui. Vamos calcular o salário médio dos funcionários de 3 indústrias. A seguir, temos os salários pagos em cada uma delas. Como a indústria A tem 50% do total de funcionários, a indústria B tem 30% e a indústria C tem 20%, os pesos são 50%, 30% e 20%, respectivamente. Aqui é a tabela. Os valores, pessoal, os valores e os pesos. Assim, o salário médio ponderado dos funcionários é igual a... Ó, lembrando, ó, é a soma dos produtos entre os valores e os pesos. Então, 2.000 vezes 0,5, que é o da indústria A, 1.500 vezes 0,3, que é da indústria B, e 1.700 vezes 0,2, que é da indústria C, dividido pelos pesos, que é o 0,5, o 0,3 e o 0,2 somados. Então, temos que 2.000 vezes 0,5 é 1.000, 1.500 vezes 0,3 é 450, e 1.700 vezes 0,2 é 340, dividido por 1, que é a soma desses pesos. Isso resultou em 1.790. Então, o salário médio dos funcionários é igual a 1.790, levando em conta os pesos correspondentes às porcentagens de funcionários em cada indústria. Então, pessoal, o salário médio dos funcionários é igual a 1.790. Agora vamos falar um pouco de mediana. A mediana é um conjunto de valores. Vamos falar agora um pouco de mediana. A mediana de um conjunto de valores é o valor central da sequência de valores ordenados. Podemos retomar o exemplo do início desse capítulo, em que o grupo de 5 amigos, aquele primeiro exemplo, pessoal, coleciona figurinhas. Cada colega possui 10, 6, 12, 9 e 8 figurinhas. Podemos ordenar os números que representam o número de figurinhas em ordem crescente. Vamos colocar em ordem crescente aqui. Então, pessoal, o termo central desses números é 9. Então, 9 é o valor central da sequência de números ordenados. Nesse caso, o número 9 representa a mediana do número de figuras. Vamos acompanhar outro exemplo aqui de mediana. Laura e Marcelo têm 8 amigos com idades que variam de 12 a 14 anos. E todos estudam no mesmo colégio. A idade desses amigos são 13, 14, 12, 12, 13, 12, 12 e 14. Ordenando a idade deles, temos 12, 12, 12. Aí os termos centrais é 12 e 13. Aí temos 13 em seguida e 14 e 14. O valor central da sequência ordenada é o valor entre 12 e 13. Nesse caso, a idade
mediana é definida como média aritmética desses dois valores centrais, que é o 12 e o 13. Isto é, a idade mediana é 12 mais 13, que é a soma, a média aritmética dos termos centrais, dividido por 2. Então, a mediana deles são 12,5 anos. No caso, 12 anos e meio. Temos o mesmo número de jovens com idade superior e com idade inferior à mediana. Ou seja, 4 jovens têm idade maior que 12,5 anos, que ó, são essas 4 aqui, e 4 têm idade menor que 12,5 anos. Então, que são essas outras 4 aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Sugiro que vocês assistam às aulas passadas, pois vai ajudar muito a entender essa aula de hoje. Sugiro que vocês também olhem as outras aulas do nosso canal, que são bastante interessantes. E por hoje é só.